Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Ontem o TCU liberou 6 bilhões que haviam sido bloqueados para pagamento do programa Pé de Meia. É um programa que atende estudantes, mais de 3 milhões e meio de estudantes. Andreasa, o que há por trás dessa liberação? O que a gente tem que saber a respeito desse assunto? Bom dia para você. Fala, Megali, pessoal. Bom dia. Cara, isso é um escândalo, né? Isso é um dos grandes programas vitrine do governo Lula, um bom programa Pé de Meia, para ajudar, para estimular o estudante do ensino médio a continuar na escola, é um estímulo para isso, essa é a lógica. E, no entanto, posto para fora da proposta orçamentária, posto para fora do orçamento. Como é que você tem uma prioridade da sua gestão e a sua prioridade não está contemplada no orçamento? É porque tudo é prioridade. É porque tudo é importante. Só que governar e materialmente, portanto, fazer um orçamento é fazer escolhas. Nesse caso específico, o Pé de Meia foi identificado como um problema, a sua gestão, a forma como os pagamentos, o financiamento era feito pelo Tribunal de Contas da União, o ministro Nardes, e determinação de bloqueio de 6 bilhões, como você fez referência, até que o governo resolvesse o problema, qual seja, negociasse a inclusão desses montantes, do dinheiro do Pé de Meia no orçamento. Mas aí começou uma negociação do governo com o TCU, tem uma demanda, uma reclamação, um recurso da Advocacia Geral da União, que foi, afinal, rigorosamente falando, não me venha com soluções meio termo, foi acolhida pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União determinou que o governo terá 120 dias, são 4 meses, para colocar um programa com uma monta gigantesca, nós estamos falando de cerca de 15 bilhões de reais para 2025, para que se coloque esse dinheiro dentro do orçamento. Mas até lá, nesses 120 dias, enquanto não se resolve a questão orçamentária, e o orçamento continua aberto, não foi votado ainda, até lá vai pagando por fora. Isso não pode ser considerado normal no Brasil. Mas o programa é muito importante. Se a gente mantém um bloqueio, você não paga o programa. Mas exatamente porque ele é importante, é que o bloqueio é importante. Exatamente porque ele é importante, que ele precisa estar dentro do orçamento. Mas aqui se vai dando um jeitinho e depois o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem dizer que bate meta fiscal. É muito fácil bater meta fiscal. Eu fecho a minha conta no azul na minha casa todo mês, se eu puder pendurar minhas contas, financiamento imobiliário para fora. Se eu puder não pagar. Qual é a lógica do esquema, da solução contábil, digamos assim, criativa, tocada no Pé de Meia, proposta do governo? O governo queria só incluir, aí o TCU vai dizer que é por isso que acolheu parcialmente a demanda da Advocacia Geral da União, porque o governo queria só incluir o Pé de Meia no orçamento para 2026. 2025 ia ser do jeito como eu vou descrever agora. Existem fundos privados, aliás, fundo privado que seria o garantidor do financiamento, o governo, no entanto, usando esses fundos privados, por meio deles, fazendo os pagamentos, os créditos do Pé de Meia. Qual o problema? É que esses fundos, pela sua natureza privada, estão à margem do orçamento. Eles não entram no orçamento, eles não passam pelo chamado caixa único do Tesouro, portanto, passam à margem das regras fiscais, se houvesse alguma, porque o arcabouço fiscal é morto, mas à margem do que restou do natimorto fiscal, e assim vão sendo pagas sem entrar no orçamento. E foi isso que o Tribunal de Contas da União identificou e denunciou e bloqueou, fez bloquear esse montante, mas já chegou a uma composição. Aí pega o em flagrante, o governo defende a sua posição, recorre, e aí se chega a essa solução. E aí, repito aqui, enquanto constitui um orçamento paralelo, porque isso é orçamento paralelo, né? Você pagando por fora, depois vai cantar a vitória dizendo que está batendo meta fiscal. Aí fica fácil assim, né, Luiz Megali? Então a gente precisa ter muita atenção a esse tipo de gestão, porque esse tipo de solução parafiscal será regra daqui até 2026. O governo vai tentar sempre, tentativa e erro, né? Se for pego, recua, negocia, compõe, mas vai tentar muitas vezes colocar dinheiro por fora do orçamento para sustentar o seu voo de galinha. Então, mais um caso aqui, isso da materialidade é o que eu vim dizendo aqui nessa coluna, a insustentabilidade das contas do governo, isso expresso num caso de um programa tão importante quanto esse.